Ela pergunta se você podia tirar uma dúvida sobre a escrava de Sara, mulher de Abraão. Qual delas era filha do faraó? Na verdade, dentro do texto bíblico não há nenhuma referência de que Agar, que era a serva de Sara, que ela tivesse sido egípcia ou filha de Faraó. O que acontece é que dentro da leitura que os rabinos fazem, interpretando os textos de Moisés, existe uma série de histórias. Essas histórias, elas são criadas pelos rabinos, elas são fruto de processos de intuição, eles têm, vamos dizer assim, algumas conexões espirituais mediúnicas, e aí eles trazem essas histórias. Essas histórias são chamadas em hebraico de midrash, plural de midrash e midrashim. Então, o que é um midrash? O midrash é uma história que você conta de alguma coisa que aconteceu, que não está escrito em lugar nenhum, e aí você, de repente, olha, eu tenho um midrash sobre isso. O rabino tal conta um midrash. E aí você vai ter essas informações desse tipo. Eu vou contar para você um midrash que existe, só para você ter ideia do que significa. Dizem, você vê como é o midrash. Midrash é tudo no dizem, né? Dizem que Davi, o rei Davi, que era um apaixonado pela natureza, ele era assim encantado com a obra da criação, fazia aqueles salmos, tocava, fazia todas aquelas coisas, e ele era muito apaixonado pela natureza, mas havia um animal que ele dizia: esse animal é muito feio, para que Deus criou esse animal? Que era a aranha. Isso é um midrash, não vá procurar na Bíblia que você não vai achar. Então Davi, ele sempre criticava a ideia de que Deus criou a aranha para quê? E tem uma passagem, aí essa está na Bíblia, em que o rei Saul, ele recebe uma informação de que Davi estava querendo matá-lo para pegar o trono. Não era verdade, é mentira. Mas Davi, preocupado de Davi poder assassiná-lo, foge. E ele vai para umas cavernas. E o rei Davi, junto com os seus soldados, segue para essas cavernas para tentar pegar Davi e matá-lo. E Davi, coitado, procura se esconder, vai se escondendo nas cavernas, e os soldados cercando com as espadas e vindo por todos os lugares. Não tinha jeito para Davi, ele iria ser pego pelos soldados. Isso está na Bíblia, isso é verdade. Daí, nessa entrada e saída dele nessas cavernas, conta o Midrash, opa, aí começou o Midrash, que ele entrou numa caverna e disse: meu Deus, me proteja, eu vou morrer se eu ficar aqui. Nisso, uma aranha que estava bem no canto da caverna, desceu e começou a tecer um monte de fio, fez uma teia e vedou a porta da caverna todinha. Em poucos minutos, ela fechou a porta da caverna toda. Aí os soldados passaram. Quando eles passaram, aí eles vinham procurando, entrando de caverna em caverna, chegaram nessa onde estava Davi. Aí um soldado quis entrar, o outro disse: tu vai entrar aí? Tá vendo que tá com teia de aranha? Isso aí tem anos que ninguém entra aí. Vamos embora. Aí eles passam da caverna e vão procurar Davi em outras e não o acham. Davi então pega a aranha, beija, coloca a aranha de volta, agradece a Deus: Senhor, o Senhor é muito sábio. Mas isso é um midrash. Isso aí, algum rabino teve essa iluminação e contou essa história que vai encaixar naquilo que a gente conhece. Então, você tem uma base original e em cima dessa base você assenta uma historinha que encaixa nela. Isso é Midrash. A história que Agar, a serva de Sara, teria sido filha do faraó é um Midrash. Algum rabino em algum lugar contou a história de que o faraó, quando soube que o Abraão era muito ligado a Deus, era um homem fantástico, ele então pegou a própria filha dele e disse: eu queria que o senhor levasse minha filha. Eu prefiro que ela seja serva de um homem que tem uma conexão com Deus do que ser princesa no meu palácio. Mas isso é um midrash. Aí ela vai com ele e ela engravida e dá origem a Ismael. Na Bíblia não tem nada disso. O que diz na Bíblia, de maneira textual, é que Sara nessa época nem era Sara ainda, ela chamava-se Sarai, tinha um izinho no final do nome, Sarai ou Sarai,
tinha uma serva chamada Agar, e como ela era estéril, ela disse para o marido: se você deitar com a minha escrava e tiver um filho com ela, nós o criaremos como se fosse meu próprio filho, porque eu não consigo ter filhos. E Abraão, então, engravida Agar, que não é dito o que ela é, e depois dessa gravidez nasce Ismael. Ismael, que nasce, é o filho mais velho de Abraão, o primeiro filho, que depois vai ser mandado embora, porque Sara vai, de fato, engravidar de Isaac, e fica aquela rivalidade, quem tinha mais direito à herança, a herança espiritual de Abraão? Ismael, que era o filho mais velho, mas com a escrava, ou Isaac, que era o filho mais novo, mas que era filho com a esposa. Então, essa divisão entre essas propriedades, entre esses dois irmãos, é que fez com que Sara sugerisse que Ismael fosse embora junto com Agar, para que Isaac ficasse sozinho, herdando a primogenitura. Ismael, que vai embora, forma os árabes, e Isaac vai ter Jacó, Jacó vai fazer os judeus. Então, judeus e árabes são realmente primos, porque são todos descendentes do pai Abrão. E esse mesmo Ismael, filho de Isaac, filho de Abraão, vai ser no futuro o governador do nosso país, do Brasil. Então, o mesmo Ismael, filho de Abraão, é hoje o espírito responsável pelos destinos do Brasil, a pátria do Evangelho. É mais ou menos isso que nós temos de informação. Mas o Midrash é uma história que foi concebida pelos rabinos.